A paz do Senhor para com todos. Amém. Mais uma vez estamos aqui para estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos fala de um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. A Bíblia nos fala que Jesus pede àquela mulher um pouco de água. E aquela mulher, ela, dentro do diálogo que ela tem com Jesus, ela questiona algo. Ela questiona como você, judeu, pede a mim, que sou samaritana, água para beber. Nos mostra ali que as pessoas naquele tempo também havia a questão de religião, uma questão de eu sou melhor do que o samaritano, e o samaritano é melhor do que o judeu, não é diferente no tempo de hoje. Hoje nós vemos uma disputa de ideias teológicas, uma ou outro, um pastor ou outro pastor, um ministério, outro ministério, ou cantor, ou outro cantor, querendo ser melhor do que o outro. Só que o propósito de Cristo aqui não é trazer a divisão, não. O propósito de Cristo aqui é trazer a salvação e a unidade da igreja. A igreja, sim, a igreja restaurada, a igreja transformada, a igreja é, transformada pela ação da palavra. Não podemos confundir a palavra de Deus com o meu pensamento de interpretação da Bíblia, ao qual ela não vai trazer salvação. Salvação. A palavra de Deus que vai trazer a salvação. A palavra de Deus que vai nos ensinar, nos instruir e nos conduzir ao caminho da salvação. Não é que eu estou salvo, não. Eu estou no caminho da salvação. É como nós vamos pegar um ônibus. O ônibus está parado. A porta do ônibus está aberta. Eu estou indo em direção ao ônibus. Só que eu ainda não entrei no ônibus. Eu estou indo em direção ao ônibus e a porta está aberta. Mas eu ainda não entrei no coletivo. Quando eu entrar no coletivo, aí sim que eu vou seguir ao meu destino que eu quero. É a mesma coisa eu dentro do conceito, na caminhada com Cristo, que nós estamos caminhando, mas ainda nós estamos no processo da salvação. Nós estamos no processo. Então eu não tenho como eu falar que eu sou melhor do que você, porque eu estou no caminho, que você não está no caminho, que a igreja está não está no mesmo pensamento que a minha, não. Todos nós estamos no caminho, mas ainda nós não entramos pela porta para ter o direito da salvação. Nós estamos num processo de mudança, nós estamos num processo de transformação, nós estamos num processo de transformação de caráter, eu deixando, eu deixando as coisas que eu pratico de errado, eu deixando as coisas que eu falo que não convém, as minhas ações negativas, e eu vou na caminhada tirando isso da minha vida. Eu vou descobrindo coisas em mim que eu preciso mudar. Eu vou descobrindo coisas em mim
que eu tenho que ajeitar. Então, a caminhada é um processo de transformação, é um processo de mudança, é um processo ao qual o meu caráter ele vai ser moldado, vai ser transformado através da ação pela palavra de Deus, não por ação humana, porque a ação humana não transforma ninguém, mas sim pela palavra de Deus que eu reconheço e arrependo dos meus atos, dos meus feitos, das minhas práticas erradas, e pela a palavra de Deus eu reconheço e vou me consertando. Então, a cada dia, a cada momento, eu vou corrigindo as minhas falhas, até eu entrar dentro desse coletivo. E o coletivo é Jesus que vai nos conduzir à salvação, que vai abrir o acesso. Só que eu ainda estou na caminhada, nessa caminhada de quê? De conserto, acerto, de mudança. E essa mulher, quando ela chega para Jesus e ela questiona, porque o pensamento dela é um pensamento religioso, o pensamento de que ela achava dentro da cultura samaritana que o samaritano era melhor do que os judeus, e dentro da cultura judaica que o samaritano também, e que os judeus era melhor do que o samaritano. Não é diferente no tempo de hoje. Nós podemos ver até pela internet pastores se gladiando, pastores falando mal de uma igreja, de outra igreja, mas não foi esse ensinamento que Cristo nos ensinou. E Cristo, ele veio para nos ensinar a andar segundo a vontade do Pai. E ele foi um exemplo para nós de obediência. Ele foi o exemplo para nós como que devemos fazer e como que podemos ser. A Bíblia nos fala também um homem chamado Paulo de Tarso, que no original é Saul, né, e muitos conhecem como também Saulo, o Paulo, o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele, dentro do conceito religioso, ele perseguia a igreja. Ele prendia as pessoas que, cara, estavam na caminhada, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, o pensamento dele mudou. É isso que o evangelho genuíno de Cristo ele veio fazer. O evangelho de Cristo ele veio transformar o ser humano. Não veio fazer o homem querer ser melhor do que o outro. Não é isso. Ele veio transformar o homem. Ele veio transformar famílias. Ele veio curar. Ele veio restaurar. Ele veio libertar. É isso que Cristo ele veio fazer através da palavra de Deus. E essa mulher, quando ela conversa com Jesus, e Jesus fala assim: mulher, se você soubesse quem lhe pede água, você pediria água da vida. E ela conversando ali com Jesus, no diálogo ali com Jesus, ela disse assim: tu és profeta. Porque Jesus revelou algo secreto na vida dela. Que algo secreto na vida dela? Algo secreto também pode ser na nossa vida. Aquilo que nós fazemos de errado, ninguém sabe. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, que é fora da vontade de Deus. E Deus revela. Quantas vezes Deus se revela para nós, mostrando para nós: ó, você está errando aqui, minha filha. Você está errando aqui, meu filho. Deus mostra para nós. Deus revela os nossos feitos, os nossos erros. Não porque Ele é mau, não é. É porque Ele nos ama. Ele quer que eu e você nos acertarmos. Para quê? Para que quando Ele voltar, nós podemos entrar dentro desse ônibus. Entendendo? É como eu falei anteriormente. Nós vamos na caminhada até chegar embarcar dentro de um ônibus e seguir o nosso destino. O meu destino, o seu destino,
é na presença de Deus. Mas para isso que vem acontecer, essa trajetória que nós temos aqui na Terra é uma trajetória de mudança, de renúncia, entendeu, igreja? É uma transformação que não vale brigar por placa de igreja. Irmãos e irmãs, se você até hoje brigou por placa de igreja, para com isso. Sabe por quê? Porque Jesus não vai vir buscar placa de igreja. Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. É mudança, transformação que ele quer de mim de você. E essa mulher, dentro do diálogo ali com Jesus, ela pergunta, ainda com um pensamento religioso, quantos de nós temos ainda pensamento religioso, achando que é a igreja tal que vai salvar. Não, quem vai salvar é Jesus, através da palavra. No momento que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, no momento que eu tenho a Bíblia como a minha orientação de vida. Orientação de vida, minha irmã, não é a interpretação de um pastor, de um bispo, porque eles podem interpretar de várias maneiras, até mesmo para agradar a eles. Mas a Bíblia, por si própria, ela já se revela para nós. Ela se revela para nós como que nós devemos viver em Cristo, dentro de uma sociedade, dentro da família, em todo o contexto da nossa vida, a Bíblia nos ensina. É ter uma obediência a Deus pela palavra de Deus. É viver o contexto daquilo que Cristo nos ensinou. É isto que Cristo está falando para a mulher. Mulher, não é nem na Judéia, nem em Samaria. Que importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que é espírito de verdade? Com sinceridade. Não adianta eu viver um contexto de igreja, um contexto religioso e não ter uma vida com Deus. Não adianta eu viver um contexto de, de igreja física, dentro do contexto doutrinário, e não viver a Cristo, não viver pela palavra. Porque é a palavra de Deus que vai transformar o homem, vai mudar o homem, vai fazer o homem ser verdadeiro, fiel, fiel em todas as partes da sua vida, na minha vida, seja no casamento, seja no emprego, seja na compra, se eu compro ou pagar. A Bíblia, ela nos ensina a ser um bom cidadão, ser honesto, ser um bom pai, você, irmãs, ser uma boa mãe, eu ser um bom filho, você ser uma boa filha, um bom filho. É isso que Deus ele quer de mim, de você. Pela palavra de Deus, que nós venhamos viver aquilo que Deus nos ensina. E ela estava preocupada em questão de local, em questão de agradar um homem. Não. A quem eu estou agradando? A quem eu estou obedecendo? A quem eu estou servindo? A quem eu estou temendo? A Bíblia nos ensina que eu tenho que temer a Deus do que os homens. Porque os homens, eles só têm o poder de matar o corpo. Mas Deus, ele tem o poder de matar o corpo e lançar no inferno. É a Ele que eu tenho que temer. É a Ele que eu tenho que obedecer. É a Ele que eu tenho que servir. Servir com dignidade, verdade em minha vida. Amém, meus irmãos? Amém.